Hoje iremos falar sobre a verdadeira história do filme O Massacre da Serra Elétrica. Sim, isso mesmo. O assassino do filme foi baseado em Ed Gein, um americano que nasceu em 27 de agosto de 1906 em La Crosse, no estado de Wisconsin. Mas, como ele se tornou um assassino? Tudo começou em sua infância, que foi extremamente difícil. Seu pai era alcoólatra e a sua mãe, Augusta, muito religiosa e sobreprotetora demais, que não dava muita liberdade a ele. Ele era o filho mais novo, sendo que seu irmão Harry era 7 anos mais velho que ele. A mãe diariamente ensinava os filhos sobre os pecados do mundo, especialmente os que envolviam as maiores tentações, as mulheres. Devia ser por isso que ele tinha um comportamento um tanto afeminado e sofria bullying na escola. Ed não tinha amigos, pois sua mãe o proibia. Seu pai faleceu em 1940. Por isso, ele e o irmão tiveram que trabalhar para auxiliar no sustento da família. Ed chegava a trabalhar como babá, pois gostava de crianças. Achava mais fácil lidar com elas do que com adultos. Ele e Harry brigavam muito, pois o irmão via a tirania da mãe, enquanto que Ed não queria aceitar, sempre vendo-a como um exemplo de pureza. Em 1944, seu irmão também morreu durante um incêndio da região, sendo que a área que ele foi encontrado não havia ocorrido incêndio, e mais tarde foi descoberto que sua morte fora por asfixia. Mais tarde, sua mãe sofreu um derrame e se manteve paralisada. Ed tinha uma grande devoção por ela. Segundo relatos, ele chegava a deitar-se ao seu lado na cama. Quando ela morreu em 1945, ele estava com 39 anos, sozinho, sem amigos, família, esposa, nem nada. Foi então que mulheres começaram a desaparecer e Ed começou a ser considerado suspeito pela polícia, pois havia sido visto nos locais dos desaparecimentos. Mais tarde, foi descoberto o cadáver de Bernica Warner em 1957, na casa de Ed, que já havia sido preso sob suspeita de tê-la matado. O mais surpreendente e aterrorizante foi o modo como se encontrava o corpo da vítima. Ela havia sido decapitada e seu corpo estava suspenso, sendo que ela tinha sido aberta como se fosse uma caça, com grandes partes de seu corpo removidas. E Bernica não fora a única, pois em sua propriedade também foram encontrados mais partes de corpos, entre elas crânios, pele, peitos, coração, lábios e cabeças. Ele costumava fazer utensílios com as partes removidas dos cadáveres, até mesmo um colete feito com os seios de uma mulher. Segundo relatos, ele brincava com as partes das mulheres, vestiu o que ele fazia, parecia sonhar em se tornar uma mulher. Ainda acreditavam que Ed praticava necrofilia, mas ele mesmo negou isso, dizendo: elas cheiravam muito mal. Ed parecia ter uma verdadeira obsessão por sua mãe, pois ele também se vestia de mulher para simular a presença de sua mãe. Alfred Hitchcock também se inspirou em Ed para criar seu personagem do livro Psicose, onde o assassino simulava a presença de sua mãe vestido de mulher e mantinha um cadáver em casa. Ainda acredita-se que Ed matava apenas mulheres, mas não se tem certeza. Pessoas que o conheciam na época ficaram surpresas ao saber que Ed havia feito, pois achavam que ele era uma boa pessoa. Mas o que aconteceu com Ed? Ele foi considerado mentalmente incapaz
e enviado a um hospital psiquiátrico. Mais tarde, em 1969, ele passou por um julgamento convencional, onde seu nível de sanidade havia aumentado, sendo considerado culpado, mas devido à sua falta de sanidade, viveu o resto de sua vida em hospitais psiquiátricos para criminosos. Ed foi considerado um dos maiores assassinos de todos os tempos. A população ficou tão revoltada que acabou incendiando sua casa. No hospital, dizem que ele agia normalmente. Lia ficava sozinho no canto, só de vez em quando olhava fixamente para as enfermeiras, deixava-as desconcertadas, mas foi um dos poucos pacientes que não precisou de calmantes. Ed morreu em 26 de julho de 1984, devido a uma parada cardíaca e respiratória, como consequência de um câncer. Já o filme Massacre da Serra Elétrica, que se baseou na história de Ed Gein, para quem não sabe, foi feito de forma independente em 1974, sendo dirigido por Tobe Hooper, fazendo um grande sucesso. A história de Ed é surpreendente e terrível. Ao mesmo tempo, isso mostra como a mente humana é frágil. Por isso que é importante termos Deus em nossos corações, pois é cada coisa que acontece nesse mundo que deixaria qualquer um insano.